curso de formação continuada de professores em educação especial. A utilização, a operação, a aplicação pedagógica de softwares de tecnologia assistiva. Olá, amigos do TecnoAssist. Bem-vindos a esse novo módulo chamado Acessibilidade na Web. O que seria isso? Acessibilidade na Web? Web é internet que as pessoas conhecem, navegador, browser. Bom, as informações cada vez mais estão sendo colocadas mundo afora através desse mecanismo chamado Web, ou World Wide Web, WWW. É uma ideia, um método inventado há mais ou menos uns 30 anos atrás e que realmente, pela sua simplicidade, ele foi ganhando muita adesão e foi ganhando muitos programas e muitas possibilidades de utilização. E hoje em dia, praticamente, quando se pensa em comunicação a longa distância ou serviços a longa distância, você pensa naturalmente em web. Você falou em web, você pensa em educação à distância, é web. Compras, web. Google, web. Serviços em geral, muitos serviços, que podem ser prestados através dessa forma que as pessoas conhecem naturalmente. Entra no navegador, entra no Google Chrome, ou entra no Internet Explorer, ou entra no Mozilla, né? A gente vai falar um pouco sobre a história e a evolução da web. Como é que a web foi concebida, a simplicidade original, e ela foi sofrendo uma série de agregações para poder prestar o serviço que ela presta hoje. Vamos falar então sobre informação, comunicação e serviços na web. Tentar dar um panorama sobre isso e focando assim, de forma subjacente como isso pode ser importante ou como isso pode ser difícil de ser percebido, acessado por pessoas que não enxergam. E aí, para que você possa entender o funcionamento de todo esse mecanismo de acessibilidade, a gente precisa de falar de algumas coisas assim, básicas, teóricas, que a gente chama normalmente de protocolos. E aí a gente vai ter que falar de certos padrões que têm relação com a web, como o HTTP. O que seria HTTP? Vamos ter que falar sobre HTML, vamos ter que falar sobre JavaScript, vamos ter que falar sobre CSS, vamos ter que falar sobre segurança. Bom, uma série de coisas que tem a ver com o funcionamento, as tripas da web. E que sem isso, a web, na verdade, simplesmente não funciona. Vamos falar também sobre o acesso à web, que é feito através dos navegadores. Os navegadores não são todos iguais. E existem vários navegadores. Por que existem tantos navegadores? Afinal de contas, o que um tem, o que outro não tem? Qual é a diferença entre um Mozilla, o Firefox, um Internet Explorer, um Chrome, um Opera e outros navegadores, né? E vamos, em especial, estudar o acesso a esses navegadores através de um leitor de telas. Nós escolhemos um leitor especial, que é o NVDA, porque ele é bem simples em termos do seu acesso e é gratuito. E, além disso, de certa maneira, a maioria das pessoas aqui no Brasil está acessando a web através desse sistema que é o NVDA, o sistema de leitura de telas. Bom, mas nem todo mundo acessa a web através de um mecanismo de leitura de telas. Existem determinados navegadores que são especializados e que funcionam apenas como sendo um navegador especializado e que funciona com os textos apenas. Entre esses produtos, nós podemos citar o Lynx, que é um navegador bastante antigo, mas aqui no Brasil, o Webvox. O Webvox é um navegador especializado, baseado em texto, que não tem todo o potencial de um navegador gráfico, mas ele pode ser muito importante, muito interessante, porque o feedback que ele dá é muito amigável para a pessoa cega, mas ele tem algumas restrições. Nós vamos falar sobre essas restrições, vamos falar também sobre as suas imensas vantagens em determinadas áreas. Bom,
Mas o acesso à web não é feito só através de navegadores quando nós estamos nos referindo a pessoas com deficiência visual. É possível criar programas específicos para fazer esse acesso. E aí, ao criar esses programas, o que nós estamos buscando é que não se pensa tanto na web, mas sim no que a web pode oferecer, em termos de conteúdo, em termos de informação. Então a gente cria programas cujo objetivo principal é a informação em si e não o acesso. Então aqui no caso do Asvox, para acesso à web, nós temos o TraduVox, que é um sistema que utiliza o sistema de tradução chamado Google Translator para produzir tradução de textos. Muito fácil de utilizar, produz tradução para pelo menos 6 línguas: português, inglês, francês, italiano e alemão. Acho que eu esqueci alguma, não sei, não importa. O VoxTube, que é um acesso alternativo ao YouTube, muito fácil de utilizar. O Google Vox, um acesso alternativo ao Google. O Tweetvox, um acesso alternativo ao Twitter e outros, né? Através desses utilitários, uma pessoa cega com muito pouco conhecimento sobre a internet consegue obter uma quantidade incalculável de informações. Bom, vamos falar também sobre as questões que têm a ver com os navegadores em si, que a gente chamaria de acessibilidade. Acessibilidade na web. A web apresenta informações, mas será que um cego consegue ler essas informações, consegue desfrutar das informações? A gente vai ver que nem sempre, que é necessário um certo cuidado quando um projetista de internet faz o projeto de uma página ou de um sistema baseado na web. Se a pessoa não tiver determinados cuidados, uma pessoa cega não vai conseguir ter acesso às informações e a gente tem que brigar para que essas regras sejam sempre obedecidas, para que a acessibilidade se processe com a maior possibilidade possível. Vamos falar também sobre algumas tentativas de padronização aqui no Brasil. Nós temos uma tentativa de padronização que o governo fixou, voltada para que todos os sites criados no âmbito do governo possam ser efetivamente lidos por qualquer pessoa, independente da sua deficiência. É um projeto, vamos dizer assim, é um conjunto de regras que se chama EMAG 3. Na verdade, teve o EMAG 1, EMAG 2, EMAG 3, a versão atual, e que é realmente muito poderoso, e se a pessoa criar uma página web baseada nesse conjunto de regras, a gente pode ter certeza que em 99% das vezes aquela página vai ser bem acessada, bem compreendida por uma pessoa que tenha deficiência visual ou outra deficiência qualquer. Bom, esse módulo é um módulo muito interessante e ele é muito cheio de práticas. A gente tem várias situações em que a gente tem que treinar, experimentar isso, experimentar aquilo, e o resultado vai ser, eu acredito, muito agradável para todos. Então, sucesso! O módulo está aí, está colocado. A acessibilidade na web é o que a gente deseja para vocês todos.